Você sabe qual a receita do Estado? Pois saberemos mais sobre as receitas do Estado. Vamos, então, nessa aula, descrever a receita pública pelos enfoques patrimonial e orçamentário. E listar as etapas. São abordadas a partir de dois enfoques, o orçamentário e o patrimonial. O enfoque patrimonial é adotado na iniciativa privada e já implementado na administração pública devido ao processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade. Então, a receita sob o enfoque patrimonial será denominada simplesmente de receita, e seu conceito coincide com aquele que você aprendeu em contabilidade geral, sendo registrada pela ocorrência do fato gerador, independentemente do seu recebimento, ou seja, não estando necessariamente relacionada ao ingresso financeiro. Representa a alteração positiva no patrimônio líquido, no PL, durante o exercício financeiro, identificada por entradas e recursos ou aumento de ativos, ou diminuição de passivos. Representa alteração positiva no patrimônio líquido durante o exercício financeiro, identificado, como disse, como aumento de ativos ou diminuição de passivos. Nessa situação, alteram positivamente a situação líquida patrimonial e servem para financiar as despesas públicas. E segundo o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, a receita pública é entendida também como receita orçamentária. Assume fundamental importância na administração pública, pois representa um montante que o Estado se apropria da sociedade por intermédio da tributação. Também se torna importante em face das situações legais específicas, como a distribuição e a destinação da receita entre as esferas governamentais. A Lei 43/20 de 64 determina que serão classificadas como receita orçamentária sob as rúbricas próprias todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes das operações de crédito, ainda que não previstas no orçamento. Com a exceção das entradas compensatórias no ativo e no passivo financeiro do balanço patrimonial, das operações de crédito por antecipação da receita e da emissão de papel moeda. Segundo o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, a receita, quanto ao impacto na situação patrimonial líquida, pode ser classificada em efetiva ou não efetiva. Receita orçamentária efetiva é aquela em que os ingressos de disponibilidade de recursos não foram precedidos de registro de reconhecimento do direito e não constituem obrigações correspondentes, decorrem de fatos modificativos. Isso significa dizer que a receita efetiva corresponde aos ingressos de recursos que acarretam aumento do patrimônio líquido, ou seja, sem aumento do passivo correspondente. Esse é o caso das receitas decorrentes de recebimento de multas de trânsito, por exemplo. E segundo o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, receitas orçamentárias não efetiva é aquela em que os ingressos de disponibilidade de recursos foram procedidas de registro do reconhecimento do direito ou constituem obrigações correspondentes, como é o caso das operações de crédito, decorrente de fato permutativos. Então, se o ingresso de recurso trouxer um passivo correspondente, como ocorre no caso de recursos recebidos por meio de empréstimos bancários, operações de crédito, esse recurso corresponderá a uma receita orçamentária não efetiva, entretanto, entrada compensatória, que não deve ser classificada nem contabilizada como receita patrimonial. É importante você entender que os ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado são denominados receitas públicas, registradas como receitas orçamentárias, quando conferirem disponibilidade de recursos financeiros para o erário
com a finalidade de financiar os gastos públicos. Quando representam apenas entradas compensatórias, as receitas públicas são denominadas de ingressos extra-orçamentários, porque representam recursos de terceiros e têm caráter devolutivo. Relativo aos ingressos orçamentários, temos que a receita pública é representada pelo conjunto de ingressos ou de embolsos de recursos financeiros nos cofres públicos, que deverá ser aplicado na aquisição de meios, bens e serviços, visando a financiar a prestação de serviços públicos à coletividade. Essa aplicação requer autorização legal, que é materializada na LOA. Como as necessidades coletivas são numerosas, o governo decide onde irá aplicar os recursos financeiros, submetendo sua decisão à apreciação da população, representada pelos parlamentares, que aprovam uma lei financeira, a LOA, e essa lei que autoriza o governo a arrecadar os recursos financeiros necessários, receita pública ao atendimento dos gastos públicos. Os ingressos extra-orçamentários. Alguns recursos financeiros não previstos na LOA ingressam nos órgãos públicos e não podem ser por esses aplicados por terem caráter temporário e serem restituídos em época própria aos depositantes. Esses ingressos são chamados de extra-orçamentários. É o caso dos depósitos bancários efetuados por prestadores de serviço como garantia de execução de contratos e como caução e que permitem a participação desses atores em licitações, por exemplo. Esses embolsos extra-orçamentários aumentam a disponibilidade dos órgãos públicos, mas também provocam um aumento do passivo público, já que pertencem efetivamente a terceiros, representando valores a restituir aos depositantes das cauções, tão logo esses finalizem os contratos e todas as cláusulas sejam devidamente cumpridas. Essa diminuta parcela de recursos financeiros extra-orçamentário poderá ser convertida em receita orçamentária, se for verificado que não mais representa um compromisso a devolver, como acontece quando um órgão executa a garantia dada por uma empresa que não tenha cumprido um contrato de prestação de serviço. A partir desse momento, de fato e de direito, esse recurso financeiro passará à propriedade do governo, sendo necessário sua inclusão no orçamento para que possa ser aplicado em despesas. Diversos critérios são utilizados para a classificação das receitas orçamentárias. Destacamos inicialmente a classificação quanto à procedência alemã clássica, que distingue as receitas orçamentárias em originárias e derivadas. As originárias decorrem da utilização ou exploração do patrimônio resultante da venda de produtos ou serviços colocados à disposição dos usuários ou da cessão remunerada de bens e serviços. E derivadas são obtidas pelo Estado em função de sua autoridade coercitiva, mediante a arrecadação de tributos e multas. O artigo 11 da Lei 43.20 de 64 classifica a receita orçamentária quanto à categoria econômica em dois tipos, receitas correntes e receitas de capital. O parágrafo 1º desse artigo relaciona as receitas correntes. São receitas correntes as receitas tributárias de contribuição patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras, e ainda as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinados a atender despesas classificáveis em despesas correntes. O parágrafo 2º desse mesmo artigo define receitas de capital. As provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas, da conversão em espécie de bens e direitos, os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital e ainda o superávit do orçamento corrente. Ainda em seu artigo 11º, parágrafo 4º, a Lei 43.20 de 64 estabelece que a classificação das receitas em corrente e de capital deverá obedecer ao seguinte esquema de desdobramento. Então, aqui na tela,
nós temos o esquema de desdobramento das receitas correntes e das receitas de capital. Então, 1, 2 até o 9, né, receita tributária, receita de contribuições, receita patrimonial, receita agropecuária, receita industrial, receita de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes são as receitas correntes. E as de capital, operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital. Por determinação do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público na União, entrou em vigor em 2016 a nova estrutura de codificação das naturezas de receitas, observando prover melhorias na estrutura de formação dos códigos das classificações com vista à gestão das receitas orçamentárias. Essa alteração foi estabelecida pela Portaria 5 de agosto de 2015, que também determinou que os desdobramentos específicos para atender à peculiaridade do Estado, Distrito Federal e municípios serão promovidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, como órgão central de contabilidade. Então, aqui nós temos essa distribuição, nessa codificação. Primeiro dígito, categoria econômica, segundo dígito, origem, terceiro dígito, espécie, quarto, quinto e sexto e sétimo dígito, desdobramento para identificação, e o oitavo dígito, os tipos. Para melhor compreensão dos processos orçamentários, podemos dividir a receita orçamentária em etapas, quais sejam previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. A previsão corresponde à ação planejada de atender à arrecadação da receita orçamentária que os governos incluem na LOA. Por estimativa, trata-se do planejamento da arrecadação das receitas orçamentárias com observância de normas técnicas e legais, considerando o comportamento da arrecadação de determinada receita em exercícios anteriores e os efeitos das variações dos índices de preços, do crescimento econômico e de outros fatores relevantes, a fim de projetá-las como o uso de modelos estatísticos e matemáticos. A previsão de receitas antecede a fixação das despesas que irão compor a LOA e serve de base para estimar as necessidades de financiamento governamental. O lançamento é o ato praticado pela repartição competente para verificar a procedência do crédito fiscal e o fato gerador, a pessoa devedora, o montante devido e a inscrição do débito da devedora. Uma vez ocorrido o fato gerador, procede-se ao registro contábil do crédito tributário em favor da Fazenda Pública em contrapartida a uma variação patrimonial aumentativa, aumento do patrimônio líquido. A etapa de lançamento é aplicada a impostos, a taxas e contribuições de melhoria e a rendas como vencimento determinado em lei, em regulamento ou em contrato, como as multas fiscais por infração, os valores a receber e responsáveis por danos, os aluguéis a receber. Denominada de arrecadação, a ocorrência de entrega pelos contribuintes e devedores de recursos devidos ao Tesouro por meio de agentes arrecadadores ou de instituições financeiras autorizadas pelo ente. Neste ponto, destacamos o teor do artigo 35 da Lei 43.20/64. Artigo 35. Pertence ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas, as despesas nele legalmente empenhadas. E, por fim, o recolhimento é o ato de transferência dos valores arrecadados à conta específica do Tesouro. Este é o órgão responsável pela administração e pelo controle da arrecadação e da programação financeira, em obediência ao princípio da unidade de caixa, ou de tesouraria, previsto na Lei 43.20/64. O artigo 56. O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio da unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais. Salienta-se que a ordem de ocorrência dos fenômenos econômicos determina a cronologia das etapas da receita, e a ordem sistemática inicia com a previsão e termina com o recolhimento da receita. Bom, agora já sabemos sobre a receita, né? Então, vamos adiante nos nossos estudos. Fiquem agora com as nossas referências bibliográficas.